Façam o favor de receber os doutores do Boa Tarde com um grande aplauso. Muito bem-vindos. Ora, quem havia de dizer na última vez que nos encontramos que eu estava aqui de perna partida e não sabia, não é? Hoje tenho que estar aqui imobilizada, sossegadinha. Ora, vou apresentar o nosso painel. Hoje temos connosco a médica dermatologista Alexandra Osório. O médico da Clínica Geral Pedro Lopes. A médica ginecologista Bárbara Betancourt e a médica oftalmologista Rita Diniz da Gama. Espero que estejam todos muito preparados. Hoje há muita gente com certeza ansiosa por saber as respostas às questões que têm enviado. E doutora Alexandra, comece por si, porque uma das nossas espectadoras, a Filomena Dias, enviou-nos um e-mail com uma série de questões sobre algo que incomoda muita gente, mulheres e também homens. Ela fala do herpes labial e pretende saber o que deve fazer quando aparece o herpes, qual o medicamento mais indicado e se deve consultar um médico quando este problema, diz ela, do caso dela, se repete de 3 em 3 meses. Então vamos dar umas soluções. Antes de mais eu queria lhe explicar que o herpes labial é uma situação, é uma doença autolimitada, portanto tem um início e um fim, autocura-se, digamos, entre aspas, recidivante, portanto pode aparecer várias vezes. E é induzida por um vírus da família dos herpes vírus. A primeira vez que uma pessoa tem um contacto com esse herpes vírus que dá origem ao herpes labial, dá origem a uma doença, úlceras na cavidade oral e nas gengivas, e nós chamamos de gengiva-ostomatite, que é uma situação extremamente dolorosa, as pessoas têm dificuldade em comer, também autolimitada, e pode levar mais do que 7 dias, porque as úlceras levam mais tempo a cicatrizar dentro da cavidade oral. Mas, enfim, é uma doença que é desencadeada por alguns fatores. Há por exemplo, radiações, há doentes que referem a exposição solar no lábio e, portanto, eu recomendo a utilização de protetor solar frequentemente, pode desencadear uma crise. Ou situações em que, imagina, a pessoa tem, o sistema imunitário em princípio está competente. No caso de haver uma certa fragilidade no sistema imunitário, por exemplo, um síndrome febril, digamos que a pessoa não está assim está mais vulnerável e há uma multiplicação do vírus e aparece a própria doença. O stress também? O stress psicológico, a menstruação, o síndrome febril, situações de desidratação, radiações solares que eu falei já, podem induzir ou desencadear uma crise ou uma situação de herpes labial. Portanto, quem tem a primeira vez não se livra de voltar a ter, é isso? Exatamente, exatamente. Consoante o estado do sistema imunitário. Nós podemos estar bem, mas o sistema imunitário, imagine que está-nos a defender contra uma infecção, imagine, num dente ou uma infecção respiratória, e lá desencadeia, porque o sistema imunitário não vai defender, não vai diminuir a multiplicação celular do vírus, e, portanto, aparece a doença. Mas pode-se tratar, não é? Essa é que é a questão. Pode-se tratar. Tratar não para sempre, que já percebemos, não é? Fica adormecido, não é? As lesões, como nós sabemos, são umas vesículazinhas que aparecem com um bocadinho de líquido lá dentro, que é extremamente contagioso, e depois das vesículas abrirem-se, aparece assim uma úlcerazinha. Aliás, tem aí um exemplo em grande formato para não termos dúvida, não é? Portanto, até deve haver, digo eu, quem imagine que isso possa ser uma afta, e acho que é uma úlcerazinha. Portanto, as vesículazinhas coalescem, juntam-se, abrem, o líquido sai e fica uma úlcera. E essa úlcera é cicatrizada por segunda intenção. Os bordes vão se juntar e o lábio fica íntegro. Se houver muitas infecções virais no mesmo sítio, acontece que pode ficar com uma cicatriz, uma zona mais esbranquiçada no lábio. Agora, como é que se trata? É logo que aparece?
logo que aparece nas primeiras 24 horas. Se o caso for muito exuberante, eu aconselho a recorrer a um médico para fazer uma terapêutica antivírica oral. Se for, que é o quê? Tomar uma medicação? Que é tomar uma medicação, um comprimido para bloquear a multiplicação do vírus e para o quadro não ser assim muito extenso, não é? E não haver uma destruição da mucosa. Mas há uns truques, por exemplo, se aplicar logo que aparecem as primeiras vesículas, um bocadinho de gelo localmente, fazendo força e ficar à espera durante uns minutos e fazer uma aplicação do gelo localmente, digamos que faz aquilo que nós chamamos crioterapia local, tira a dor local, a comichão quando aparecem os primeiros sinais e de alguma forma diminui a multiplicação celular. Apesar da multiplicação celular, vem do gânglio e, portanto, o vírus vai caminhar até aquela zona. Mas há uma forma, digamos que adormece um bocadinho e diminui a quantidade de vesículas. Um outro tratamento que se pode fazer nas primeiras 24 horas, usa-se um cotonete, que este é enorme. Exato, é enorme, é proporcional ao lábio. Então Agora, isto hoje é tudo aumentado para não haver dúvidas, eu não é? tenho a pena é que depois o creme antivírus... O creme é que não é. Tenho que usar o creme todo para aplicar, mas pronto, uma cotonete... Faz de conta que é uma amostrinha de creme. Exatamente, mas eu vou conseguir. Mas isso é uma coisa que não tem mal as pessoas irem à farmácia sem precisar muito de... Quer dizer, para quem está habituado, quem sabe que é herpes, não é? Pode aplicar. Arranja essa pomadinha exatamente, com muita facilidade. E aplica-se em pequena quantidade. Vamos lá ver se eu consigo. A cotonete parece. Pronto, em pequena quantidade isto é bastante, mas eu vou virar a cotonete. E pronto, lábio tratado. Olha, agora quando voltarmos depois para a próxima vez, este lábio já está espetacular, já está tratadinho. Pode-se aplicar várias vezes durante o dia. Tem que se ter cuidado porque durante este período de tratamento, se o lábio ficar muito inchado, aumentar a dor e tiver um processo descamativo à volta, pode haver uma doença associada à aplicação do creme chamada dermite de contacto alérgico ao próprio creme. Portanto, é preciso estar com atenção. O ideal é que, aplicando isso, comece a haver melhoras, não é? Exatamente. Não havendo é que é de estranhar. Exatamente. Quando as situações, como é o caso da nossa espectadora, perguntou se a situação for recidivante e houver muitas vezes estes surtos de herpes labial, tem indicação para fazer uma terapêutica continuada durante 6 meses, com terapêutica oral, para controlar um bocadinho a doença e com muita eficácia. E associar um estimulador da imunidade, que se usa muito frequentemente nestas situações, que são uns pozinhos de imuneides que a pessoa pode tomar diariamente para ajudar na imunidade e controlar a própria evolução. Ora, hoje já se percebeu, recidivante é uma coisa que aparece muitas vezes e que está sempre a repetir, é recidivante. Autolimitada. Pronto. Ai, meu Deus. Hoje estamos com um palavreado mesmo a doutor, não é? Ora, hoje é dia de responder às suas dúvidas. Há quem queira falar diretamente com os nossos médicos especialistas, não é? É o caso da Cristina Barbosa, que está ao telefone. Ela tem uma pergunta para a nossa médica ginecologista. Olá, Cristina. Olá. E a sua pergunta, tanto quanto eu sei, tem a ver com a laqueação das trompas, é isso? É isso mesmo. Diga, por favor. É assim, eu gostaria que a doutora me respondesse, que eu fiz a laqueação há 8 anos e gostaria de saber se é possível eu tornar a engravidar outra vez. Portanto, está com vontade que isso aconteça Sim. na sua vida? Sim, gostaríamos de ter outra vez novamente outro filho. Ora, doutora Bárbara, 8 anos depois a Cristina faz esta pergunta, provavelmente faz ainda mais vezes no seu consultório. Sem dúvida, de facto, às vezes a decisão de uma laqueação que será à partida e para o desejo das senhoras que o fazem, que seja uma coisa definitiva, não é? Acho de facto, de vez em quando acontece, voltos de face na vida e a pessoa quer reverter, mas não é muito linear. A laqueação eu vou aqui tentar explicar um bocadinho como é que funciona. Portanto, no fundo as trompas são um canal onde vai o óvulo e onde o espermatozoide, os dois se encontram e, portanto, depois caminham ao longo da trompa. Se nós conseguirmos bloquear, que é um bocadinho o que se tenta fazer na laqueação, se conseguirmos bloquear esta zona, não há passagem nem do óvulo para cá, nem do espermatozoide, e daí é feita a contracepção. O que acontece, há vários métodos e, portanto, até inclusive perguntava se faria diferença se fosse um método ou outro. Na realidade, à partida, todos têm que ser eficazes e, portanto, entre fazer com nós, que as pessoas muitas vezes perguntam, o importante é ter uma distância adequada
adequada e que as duas extremidades Não fiquem suficientemente afastadas para não conseguirem recanalizar outra vez, ou então por eletrocoagulação, que é a mesma coisa, faz-se eletrocoagulação e depois corta-se. Portanto, o método em si, à partida, e há 8 anos que o utiliza e não engravidou, portanto, estará a ser eficaz. A recanalização, que é... Recanalização é voltar ao que era mais ou menos, recanalizar o canal. É possível, e há quem a faça, é uma cirurgia muito minuciosa, mas o resultado, primeiro o sucesso, não é garantido e também aumenta-lhe o risco de ter uma gravidez ectópica, porque é sempre uma zona com alguma fragilidade e com alguma fibrose, que fica ali, portanto, ao voltarmos a juntar, estamos a falar de milímetros e, portanto, é fácil qualquer coisa que impeça que ou não engravida, ou então que depois o ovo já formado bloqueie ali par e que cresça na trompa e temos uma gravidez ectópica. Portanto, eu aconselho esta senhora, se de facto quer engravidar, que tenha que utilizar métodos de procriação medicamente assistida que permitam nas consultas de infertilidade. Eu acho que ela consegue ter a melhor opinião. Cristina, penso que ainda está connosco, não é? Sim. Percebeu os riscos que há depois de ter feito esta laqueação. Há outra alternativa, é uma questão de considerar, porque de facto a Cristina, quando tomou esta decisão, não imaginou que a sua vida desse esta volta, não é? Não imaginei. E gostaria mesmo. E foi importante agora a doutora Bárbara deixar estes alertas, não é? Foi bom, foi muito importante para mim. Cristina, eu agradeço imenso a sua colaboração com o nosso programa, porque é assim que também fazemos aqui o nosso Boa Tarde, não é? Com a ajuda dos nossos espectadores. Muito obrigada, Cristina. Obrigada, desejo tudo o melhor. Olha, e se houver boas novidades, diga-nos, vamos ficar muito contentes de saber. Um e-mail para aí. Com certeza, muito obrigada, Cristina, muito obrigada. Ora, a próxima questão é também de uma espectadora que nos contactou, também via e-mail, é a Maria da Conceição Alves, que tem miopia e gostava de saber se faz mal andar alguns períodos de tempo sem óculos, se faz aumentar a graduação. E além disso, gostava de ter mais informação sobre cirurgia a laser. Doutora Rita, pode elucidar a nossa espectadora, a Conceição? Olá, boa tarde. Claro que sim. Eu sou mais uma informação que ela tem uma miopia cerca de 2 dioptrias. Isso é importante. Ela pergunta se pode andar sem óculos. Pode andar sem óculos, mas eu diria que não é muito prático, porque uma miopia de 2 dioptrias permite uma visão boa até meio metro. Por exemplo, serve, para ler um livro, dá perfeitamente, ou para ver o computador, que está sempre um bocadinho mais longe do que a distância de um livro. Mas não serve para ver televisão, para andar na rua, para atravessar uma rua, e uma pessoa não pode conduzir sem óculos nesta circunstância, porque uma miopia de 2 dioptrias não dá uma visão suficiente para a condução. E aquela ideia de que as pessoas têm de que se andar sem óculos aumenta o problema? Isso é um mito. É um mito tal como um mito ao contrário, que se usar os óculos, os olhos se habituam e a graduação assim vai aumentar. Isso é um mito. Ou seja, até hoje não existe nenhuma demonstração científica que o uso dos óculos interfira na evolução da graduação. Pensa-se que a evolução da graduação é feita por características genéticas que nasceram connosco e estão já pré-determinadas. Portanto, eu diria que sim, que não tem problema nenhum. Se para ela é mais prático ler um livro ou usar o computador sem óculos, muito bem, mais do que isso. Convém andar com uma graduação, sim, uma graduação destas não permite. Exatamente. Relativamente à cirurgia, tem uma ótima graduação para fazer cirurgia. No entanto, há alguns requisitos que são necessários antes de se pensar na cirurgia. Um deles é haver uma estabilidade de pelo menos 1 ano. Outro é ser maior de idade, ela tem 19 anos, portanto, também estará. Porque a cirurgia faz-se para uma determinada graduação e, portanto, se ela tem tendência a aumentar, depois a pessoa deixa de usufruir dessa mesma Mas eu não percebi, as dioptrias, as 2 dioptrias é a altura para intervir ou o que interessa é que a pessoa já tenha aquela graduação e não esteja num processo de aumentar a graduação? É importante a estabilidade e as 2 dioptrias são os casos de maior sucesso. Portanto, eu diria que sim. Há outro requisito que tem a ver com a espessura da córnea, que é a estrutura que é modificada com a cirurgia. A córnea, se ficar muito fina, traz problemas a longo prazo. Portanto, eu diria que esta espectadora terá que fazer alguns testes de avaliação para saber se cumpre estes requisitos e, caso os cumpra, é uma cirurgia com uma elevada taxa de sucesso. Estamos a ver as pessoas ficam imagens muito desta satisfeitas. cirurgia, que se pode explicar-nos o que é que acontece? Isto é a córnea. Como vêem, tirou-se uma película da córnea. Não é doloroso, estou a ver ali umas caras muito conduzidas. Não, é uma coisa que impressiona muito, não é? Nem toda a gente consegue local. ter. A pessoa não está a sentir nada. A pessoa não sente. Sente agora o laser que está a atuar sobre aquela zona que está descascada.
e em seguida vai-se recobrir outra vez com a mesma película que foi retirada. Isto é o Portanto, isto impressiona muito porque nós, quando é para pôr uma gotinha nos olhos, ficamos impressionadíssimos. Isto aqui é mesmo, eu devia ter feito um pré-aviso aos nossos espectadores, mas de facto, doutora Rita, não há uma dor insuportável. Nós ficamos mais impressionados de fora do que o próprio paciente. É Pois, isto é feito sob anestesia local, a pessoa está acordada. Põe só umas gotinhas, as gotinhas têm a capacidade de tirar qualquer tipo de sensibilidade da córnea, que é esta estrutura que é levantada, e dura 5 minutos, é extremamente rápido. E depois a eficácia de uma intervenção destas, há riscos? Existem, obviamente, riscos como todas as cirurgias, mas tem uma taxa de eficácia de 90 e muitos %. O que é ótimo. A maior parte das pessoas fica muito satisfeita. Agora, temos sempre que pensar que é uma cirurgia, portanto, tem algum grau de risco de não haver uma recuperação completa da visão, de não ficar completamente independente dos óculos, que é isso que muitas vezes as pessoas com este nível de graduação procuram. Mas é uma boa aposta. E não quando há crianças a crescer, isso aí não é uma boa ideia, porque tem que haver o tal ano de estabilização naquele problema. Não é? Nas crianças já têm sido tentados alguns destes procedimentos, mas os resultados a longo prazo são imprevisíveis, porque contamos ainda com o crescimento, os olhos ainda estão em crescimento e, portanto, não sabemos qual é o efeito deste tipo de cirurgias nas crianças. São em casos muito particulares, situações com elevadas graduações ou com uma grande assimetria, um olho com mais graduação do que o outro, poderá eventualmente ser tentado, mas obviamente com muitas reservas, eu diria, nas crianças. Portanto, eu penso que a Conceição deve ter ficado bastante esclarecida, foi muito esclarecedora a sua intervenção. Ora, de facto, nós, enfim, de cada vez que estamos aqui com os nossos doutores, há muitas perguntas que chegam para eles, para os médicos especialistas. A próxima vem de Vila Nova de Famalicão, é da Liliana Couto, e ela diz que sofre de bruxismo. Sabe que doença é esta? Vamos conhecer a Liliana. O problema de saúde que eu tenho é o bruxismo e descobri que o tinha mais ou menos por volta dos meus 17 anos. Um dia em que uma amiga dormiu comigo e então, quando acordei de manhã, disse: "Oh Lili, tu tens bruxismo." Eu na altura nem sabia o que era o bruxismo. Então perguntei: "Bruxismo?" E ela: "Sim, tu ranges os dentes. Parece que estás a mastigar a areia." Foi aí então que eu descobri. Quando eu acordo, por vezes tenho dores de cabeça, tenho dores também no maxilar, por vezes também tenho aqui sangue de morder aqui o lábio, na parte interna, e mesmo para a pessoa que dorme comigo, meu marido é chato, porque eu passo a noite ali a fazer bastante barulho com os dentes, além de também começar os dentes a ficarem gastos. Já falei com o meu dentista, ao qual me disse que tinha que usar uma goteira, que é um tipo de uma placa toda a vida, para ao ranger não gastar os dentes, mas sim trincar aquela placa. E também já falei com a minha médica de família, que me disse que tinha a ver com a ansiedade, ao qual tinha que tomar um calmante. A pergunta que eu gostava de fazer aos doutores da SIC é se o bruxismo tem cura, ou seja, para não ter que estar toda a vida a usar calmantes ou uma goteira, e quais as consequências. Caso não seja tratado, o que é que me pode acontecer no futuro? Doutor Pedro, estão aqui as perguntas da Liliana, e isto do bruxismo não tem a ver com ciências do oculto, não é? Não é um problema que a Liliana deixou aqui muito claro. E a Liliana descreve muitíssimo bem o quadro clínico do bruxismo, não só falando daquilo que foi o processo pelo qual ela passou, ou seja, o conhecer que tinha o problema. Estas pessoas são pessoas que rangem os dentes de forma inconsciente, não necessariamente exclusivamente durante a noite, ou seja, neste caso ela refere que era o marido que se queixava que ela rangia os dentes, mas há pessoas que podem mesmo ter esta sensação... Nem não por isso, não é? Durante o dia. É perfeitamente inconsciente, mas podem fazê-lo durante o dia. Ora, ali está, é o que acontece. E esta animação que nós estamos a ver mostra que, de facto, as pessoas durante o dia e muitas vezes também no período da noite têm movimentos das duas mandíbulas, uma ao encontro da outra, que provocam, obviamente, depois as consequências para os maxilares e para os nossos dentes, porque de facto as complicações são fundamentalmente ao nível da cavidade oral. Temos lesões dos dentes, quer sejam fissuras, mesmo fraturas dos dentes, um aplanamento dos dentes, e temos uma imagem que mostra muito bem um desgaste, esse então vamos desgaste. Ver essa imagem. Esta imagem é uma imagem que mostra
justamente temos os dentes naquilo que é o resultado final, ou Portanto, seja, aquela aplanados. linhazinha era o traçado formato, original. era o tamanho daqueles dentes, não é? Isto é os dentes completamente desgastados. Exatamente. E este aplanamento dos dentes é de facto aquilo que é a principal consequência do bruxismo. Podem também haver dores ao nível da mandíbula, do ouvido, dor de cabeça, um sono que também é pouco reparador, não é só pouco reparador para a pessoa que está ao lado e que fica com o sono perturbado pelo ranger dos dentes da pessoa que está a dormir e a ranger, mas também para o próprio indivíduo, porque de facto acorda com uma sensação de tensão facial e muitas vezes acompanhado de dor facial. Isto pode começar cedo, não é? Pode começar cedo. As crianças muitas vezes, também consequência da maturação do sistema nervoso, podem ter situações de bruxismo. É muito frequente nas crianças. Quando surge nos adultos ou quando persiste para a idade adulta, normalmente não é muito frequente haver uma cura. Existem algumas soluções hoje em dia que permitem minimizar os estragos e a Liliana falou também da situação da goteira que temos aqui para ilustrar. Eu não tenho, também tenho uma boca grande como a Alexandra tinha aos lábios, mas tenho as goteiras em tamanho real. Temos aqui a goteira, que são estas peças de moldes feitas em silicone, que são colocadas no dente e que permitem... são feitas à medida dos dentes de cada pessoa, não é? Exatamente. Ou seja, após o diagnóstico, o dentista faz de uma goteira dessas. Faz o molde e este molde deverá ser usado no período noturno para evitar que, de facto, este ranger provoque o aplanamento, as fissuras e as Portanto, a pessoa continua a morder, não é? Exatamente. Continua a ranger os dentes, mas não está a desgastar. A estragar. Da mesma forma que também protege um pouco a língua das lesões que podem ser provocadas por este ranger. Estava a falar disso, não é? Das dores de cabeça, de problemas até no nível do maxilar, do maxilar. Pode também haver lesões da mucosa da boca, ou seja, ficar a marca dos dentes na mucosa bucal ou mesmo na língua. Outras situações que podemos utilizar como solução em termos de tratamento são os relaxantes musculares. A Liliana falava da utilização de calmantes. Aqui o objetivo é mais utilizar um relaxante muscular, porque reduzindo essa tensão muscular, vamos reduzir de alguma forma o impacto deste ranger, desta contratura. Mas talvez, eu não sei, quer dizer, não sei qual foi a Liliana não contou tudo, mas de qualquer modo os calmantes, há uma sensação de stress e de preocupação que ela associa. Que é uma causa, muitas vezes. Que ela associa. Portanto, há situações em que as pessoas que já têm este problema, se estão particularmente nervosas ou preocupadas com alguma coisa, isto piora. Agrava um pouco, mas não quer dizer que o aparecimento do bruxismo seja uma consequência de stress. Obviamente que perfis de personalidade mais ansiosos, mais hiperativos, mais compulsivos, predispõe a que as pessoas tenham este tipo de quadro clínico. De qualquer das formas, os relaxantes musculares e mesmo os ansiolíticos, quando utilizados, têm muito pouco sucesso. Ajudam num contexto global, mas de facto as goteiras, os métodos mecânicos, são aqueles que acabam por ser mais eficientes. A goteira acaba por pelo menos não impede que a pessoa tenha o bruxismo, mas protege os dentes, não é? Porque vimos ali aquele grande desgaste. Exatamente. Agora o problema é que a Liliana diz que também cai muitas vezes a goteira, que acorda sem ela, nem dá por isso. Existem hoje em dia algumas estratégias terapêuticas alternativas que passam pela injeção de botox, que permitem melhorar um bocadinho esta tensão ao nível da boca e o bruxismo, embora sejam resultados ainda pouco expressivos em termos de número de doentes que já foram tratados com esta técnica, mas de qualquer das formas fica um conselho para a Liliana que procure o seu médico dentista ou um cirurgião maxilofacial e que veja se o caso dela tem ou não indicação médica para ser tratado com esta alternativa. Pois, porque de facto aqui a sua mensagem principal é que quanto mais cedo se atacar este problema e puser a goteira, menos os dentes ficarão desgastados, não é? Portanto, e isso é importante porque depois traz os outros problemas a seguir. E obrigaria sempre, se já houver um planamento dentário de facto muito marcado, a que haja depois uma estratégia, uma intervenção no sentido de recuperar os dentes, eventualmente a própria substituição dos dentes, que acaba por ser muito mais oneroso financeiramente para a Liliana ou para os dentes que sofrem Parece que não é nada, mas isto pode dar muitas complicações e estragos dos dentes e nós nem nos apercebemos disso, portanto é preciso também sinalizar esta questão do bruxismo, ficou aqui muito bem explicada. Ora, faço agora uma pequena pausa para